A paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos iniciando a terceira lição do primeiro trimestre de 2023 da nossa Escola Bíblica Dominical, na classe de adultos, na faixa etária de adultos, cuja temática de hoje é o avivamento no Novo Testamento. Estudamos sobre o que é avivamento, o avivamento espiritual na primeira lição. Estudamos na lição de número 2 sobre o avivamento no Antigo Testamento e agora estudaremos sobre o avivamento no Novo Testamento. Uma coisa é certa, ao final do estudo desse trimestre, sem dúvidas, nós teremos uma visão, um entendimento mais claro, mais apurado, um entendimento mais embasado, de fato, na Sagrada Escritura, do que é de fato avivamento. O que é o verdadeiro avivamento? Qual o resultado do verdadeiro avivamento? O que gera o verdadeiro avivamento? O que não é verdadeiro avivamento? Porque nós, como já temos citado ao longo da nessas primeiras aulas, nós vemos que há muito equívoco quanto ao que é de fato o verdadeiro avivamento espiritual. Muitas pessoas veem determinados movimentos, atitudes de pessoas que não passa de um momento de emocionalismo, de emoção, e que confundem com o verdadeiro avivamento espiritual. Mas nós observamos que o verdadeiro avivamento passa sem dúvida, imprescindivelmente, por uma mudança de vida. O avivamento espiritual, o verdadeiro avivamento espiritual, ele gera vida, vida com Deus. Ele traz mudança, transformação na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Então, se existem aparentes avivamentos, aparentes pessoas com aparência de estarem avivadas, mas que não demonstram uma mudança de vida, não demonstram em suas atitudes que receberam vida de Deus através de Cristo, essas pessoas não foram verdadeiramente avivadas. Então, nós temos essa abordagem sobre o avivamento no Novo Testamento, e nós vamos ver aqui 3 tópicos. O avivamento nos Evangelhos, que são 4 livros, 4 primeiros livros do Novo Testamento. O avivamento nos Atos, que é o avivamento no livro dos Atos dos Apóstolos. O 5º livro do Novo Testamento, que é o livro histórico. E o 3º tópico, o avivamento nas epístolas, que são as epístolas paulinas, 13, e as epístolas gerais, que são 8 epístolas ou cartas, e no Apocalipse, avivamento das epístolas, e no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, o livro da profecia, o último livro da parte neotestamentária da palavra de Deus. Então são esses os 3 tópicos da nossa lição de hoje, a lição de número 13, a ser estudada dia 15 de janeiro. Então nós temos, eu já quero fazer menção do nosso texto base da lição de hoje, que está em João capítulo 4, versículo 10, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. É marcante esse encontro que Jesus teve, conforme registro de João capítulo 4, aquele encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, quando Jesus se aproxima do poço para tirar água, por ter sede, e ali aquela mulher samaritana está a tirar água no poço, e ele pede água para ela, e ela questiona Jesus. Uma das primeiras coisas que ela diz para Jesus é como é que tu vens falar comigo, sendo que judeu não se comunica com mulher samaritana, né? Porque nós sabemos que existia uma barreira entre os judeus e os samaritanos. E existia uma barreira de o homem se relacionar diretamente com uma mulher. Então existiam 2 barreiras, que era uma mulher e que era samaritana. Só que Jesus quebra aquelas barreiras, aqueles paradigmas humanos,
para se aproximar de alguém, para se aproximar daquela mulher que precisava de Jesus. Que a sua vida tinha sede de Deus, tinha sede de Cristo. Ela precisava de ter um encontro com Jesus. Então, o próprio Jesus rompe aquelas barreiras que para a própria mulher existiam. E ali Jesus se aproxima dela, pede água e ela questiona Jesus. Aí Jesus olha para ela e diz, se tu soubesse quem está te pedindo, você é que iria pedir. Se você soubesse que quem está conversando contigo é a própria água viva que desceu do céu, você não estaria me questionando, você iria aproveitar a oportunidade e iria me pedir água. A água viva, a água divina, a água que gera vida, a água que tem esperança, a água que traz transformação, a água que traz o verdadeiro avivamento, a água que traz vida de verdade. E ali Jesus estava mostrando para ela que ele é o dono da vida, que ele é que trouxe a maior bênção divina, que ele é a fonte da vida, a fonte do verdadeiro avivamento. Então, esse texto, ele é ímpar dentro do contexto dessa abordagem ou desse estudo sobre o avivamento no período neotestamentário, no período do Novo Testamento. Então, nós temos uma lição, esta, que traz uma visão geral, esse panorama que nós temos ao longo da abordagem desses 3 tópicos, porque nós vamos passear ao longo de todos os 27 livros do Novo Testamento, ou seja, uma abordagem geral, um panorama de toda essa parte da Bíblia que é o Novo Testamento. Não é uma abordagem específica sobre cada livro, mas uma abordagem que contempla de alguma forma todos os livros através ali do seu conjunto de livros. Então, nós temos essa lição que traz o estudo sobre o avivamento que é trazido por Cristo mediante os homens que Jesus comissionou, que Jesus deu a missão, que Jesus ordenou, para transmitir a mensagem de boas novas, tanto para o povo de Israel, quanto para todo mundo. Porque, na verdade, Jesus veio em especial para o povo de Israel, mas também para todos os seres humanos, para todas as pessoas. Então, nós vemos que o nosso Senhor, ele trouxe a mais poderosa mensagem que o ser humano pode ouvir. A mais poderosa mensagem que o ser humano ouviu, que é a mensagem do reino de Deus, foi trazida por Jesus Cristo. Ele é o grande mensageiro, o transmissor, o meio pelo qual a humanidade obteve ou alcançou, recebeu a grande mensagem divina, que é a mensagem do reino de Deus. Então, ele instruiu os seus apóstolos para transmitirem essa gloriosa mensagem através das epístolas, através dos livros que estão escritos em o Novo Testamento. Então nós vemos que Jesus vem para trazer a mensagem do reino e depois que ele finda a sua missão, ele deixa para os seus apóstolos a missão de dar continuidade à transmissão dessa mensagem do reino de Deus. Então ele vem, traz o maior avivamento para a humanidade, para o ser humano, e deixa com os seus apóstolos, com os seus discípulos, a missão de prosseguirem, de continuarem como canal de Deus nesse avivamento, nesse grande avivamento que Deus traz para a humanidade. Então nós vemos para a igreja, para o ser humano. Então nós temos os 3 tópicos. Primeiro, o avivamento nos evangelhos. É importante, para concluir aqui a parte introdutória da nossa lição, citarmos que na lição passada nós vimos sobre o avivamento no Antigo Testamento. Nós podemos ver que o avivamento no Antigo Testamento, ele foi diferente do avivamento do Novo Testamento. Nós vamos ver rapidamente aqui 3 pontos importantes da diferença do avivamento no Antigo Testamento para o avivamento no Novo Testamento. O avivamento no Antigo Testamento foi limitado para o povo de Israel. Então, o avivamento, o que Deus trouxe, foi especificamente para o povo que ele tinha escolhido. Era direcionado. Hoje, conforme Joel capítulo 2, versículo 28, nós entendemos que o avivamento neotestamentário, ele não contempla só o povo de Deus. Ele está disponível para
todos, não para a pessoa, para um grupo específico, mas para todos. Outra diferença é que a atuação do Espírito Santo no período da Antiga Aliança era uma atuação mais específica ali, esporádica, uma atuação casual, em momento ou outro que o Espírito Santo de Deus agia e usava pessoas específicas. Já o avivamento, a partir da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, essa ação ela passa a ser constante, abundante, ela passa a ser mais contundente, né? Ela é constante em todo o tempo, a ação do Espírito Santo na vida do crente. E para fechar, a terceira diferença é que o Espírito Santo, no período do Antigo Testamento, vinha sobre pessoas específicas, como os reis, profetas, juízes, sacerdotes. Hoje, o Espírito Santo está disponível não só para os líderes do povo de Deus, mas para as pessoas comuns, para todo crente. Toda pessoa pode ter ali o revestimento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser avivado pelo Espírito Santo, receber e ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, hoje, o Espírito Santo ele está disponível para todos os crentes. Então, o avivamento nos evangelhos. Nós vemos que o Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Então, os livros que compõem o Novo Testamento, eles são um conjunto de livros que fazem parte da última revelação de Deus para a humanidade. Primeiro, o avivamento em João. Nós vamos estudar sobre o avivamento no livro, no livro de João, depois Mateus, Marcos e Lucas. O avivamento em João. O livro do evangelista João foi escrito entre os anos 90 e 95 depois de Cristo. O livro do evangelista e apóstolo João, escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. E ele traz uma abordagem diferente dos outros. Nós vemos que a sequência em que eles estão na Bíblia, que está organizada por assunto, vem primeiro o livro de Mateus, depois Marcos, depois Lucas. Esses três livros são mais parecidos entre si. Por isso, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de livros sinóticos, que têm ali uma abordagem parecida uma com a outra. Então são evangelhos parecidos, semelhantes. Por isso são chamados de sinóticos. Já o livro de João é o que é mais diferente entre os quatro, né? E nós vamos estar vendo primeiro sobre o avivamento em João, que é esse livro um pouco diferente, depois os outros três. Nós vemos no próprio livro do evangelista João que no encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada à humanidade, é revelada aos seres humanos. Nós vemos que em João 4,14 diz, mas aquele que beber, o próprio Jesus dizendo, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus não estava aqui falando da água comum. Jesus não estava aqui falando da mesma água que a mulher samaritana estava falando. Jesus não estava falando da água que a mulher pensava que Jesus estivesse falando. Jesus estava falando da água que representa a graça de Cristo, a graça divina através de Cristo. A graça de Deus que nos trouxe vida. A graça que nos é a oportunidade gratuita de vida eterna. Por isso Jesus está dizendo, quem beber dessa água, ou seja, quem buscar nessa fonte chamada, que é a graça divina, nunca mais vai ter sede. Porque esta água se fará uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Então Jesus está falando da graça divina, que é a vida que Deus nos dá através de Cristo. A graça divina, que é o favor imerecido de Deus, que nos traz vida para toda a eternidade. Então, esse encontro entre Jesus, o Salvador, e a mulher samaritana mostra o fruto da mensagem divina
que traz vida aos que estão mortos espiritualmente, como nos diz aqui o trecho da nossa lição. Então, nós vemos naquele encontro de Jesus com aquela mulher a demonstração do que vem a ser o fruto da mensagem divina, que é a vida que Deus nos dá para quem está espiritualmente morto, para quem está afastado do dono da vida, o Criador do universo. Então, nós vemos com isso tudo que este é, sim, sem dúvida, o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar, que é receber de Deus a verdadeira vida, a bênção que nos serve para hoje e toda a eternidade. Segundo, o avivamento em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, que foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo e que é considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, que leva o seu nome, para os judeus em especial, apresentando Jesus como rei. Então é o Evangelho do Rei. E nós vemos que o primeiro propósito do evangelista Mateus é mostrar para os judeus e também, ou seja, posteriormente também para o mundo, que Jesus é o Messias prometido, o Salvador da humanidade, o Messias que Deus havia prometido para resgatar o ser humano, aquele que Deus tinha prometido para trazer vida de verdade para a humanidade, para trazer o verdadeiro avivamento. Então, Mateus revela o real avivamento que o mundo pode ou poderia vivenciar. O que é o verdadeiro avivamento que o ser humano poderia vivenciar? Receber de Deus vida. Receber de Deus a maior dádiva. E essa dádiva viria através do Rei. O Rei Jesus, nosso Senhor e Salvador. Terceiro, o avivamento no livro do evangelista Marcos. No Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo. Se Mateus apresenta Jesus como rei para os judeus, Marcos escreve com o propósito de apresentar Jesus como servo. E Marcos apresenta Jesus como servo em 3 aspectos. Primeiro, Marcos apresenta Jesus como o servo vencedor, também como servo sofredor e como servo triunfante. Como servo vencedor, porque ele foi vencedor sobre as enfermidades, como vemos ao longo do Evangelho de Marcos e nos outros evangelhos. Jesus como servo que foi vencedor sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças da natureza e até sobre a morte. Era servo porque, sendo Senhor, ele assumiu a forma de servo, como Paulo nos mostra no capítulo 2 da carta aos Filipenses, que Paulo mostra ali o maior exemplo de humildade da história, que foi deixado pelo próprio Senhor Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória, assumiu a forma de servo, assumiu a forma de ser humano, de homem, para padecer pelos nossos pecados. Então ele vem como servo, vem de forma humilde, mas veio e venceu pelo poder que tinha de Deus sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a natureza e até sobre a morte. O servo sofredor. Jesus se permitiu sofrer pela humanidade. Ele se permitiu ele abriu mão da própria glória. E ali, como servo, ele foi sofredor porque ele foi maltratado pelos líderes judaicos. Os próprios líderes da religião judaica foram os primeiros a maltratar Jesus. Jesus foi líder sofredor porque dentre os seus 12 apóstolos, um era, como o próprio Jesus diz, filho do diabo, filho da perdição, e traiu o próprio Cristo. Ele foi um servo sofredor também porque foi humilhado pelos soldados romanos. Mas o evangelista Marcos apresenta Jesus também como servo triunfante, como diz Marcos 16, versículos 6 a 8. Ele não está aqui, já ressuscitou. Ele já ressuscitou, não está mais nesse lugar, não está mais no túmulo, não está mais
onde ele havia morrido, ou onde ele tinha sido colocado, porque ele já ressuscitou, não está mais neste lugar. Quando chegaram para procurar o corpo de Jesus, o anjo chega e dá a notícia de que ele havia vencido a morte, que ele havia triunfado. É o servo, porque se fez servo, mas é Senhor, porque ele é Deus, tem todo o poder, venceu a morte, ressuscitou para nos dar vitória. Então ele é o servo triunfante. Nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno, como fecha aqui o texto da nossa lição. Para finalizarmos o primeiro tópico, o avivamento no Evangelho de Lucas. Nós vemos que o médico amado Lucas, autor do terceiro evangelho na ordem da nossa Bíblia, o quarto nesta ordem que estamos estudando, o Evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus como Filho do Homem. Por isso o Evangelho de Lucas é considerado o Evangelho do Filho do Homem. E nós vemos que nenhum outro evangelista retrata a parte humana de Jesus como o médico amado, como Lucas. Ele apresenta Jesus evidenciando Jesus como ser humano, a parte humana de Jesus, mostrando bem ali as suas limitações, deixando bem claro que ele foi 100% homem aqui na Terra. Ele recebeu 100% a natureza humana, tendo todas as necessidades básicas do ser humano. Sentiu fome, sede, cansaço e etc. Então, nós vemos que Lucas registrou o nascimento de Jesus no capítulo 2 de uma forma singular, de uma forma brilhante, de forma diferenciada, trazendo ali a narrativa, desde a cronologia da genealogia de Jesus, por parte da sua mãe, ele traz ali de forma brilhante como foi o nascimento do Salvador da humanidade. Então, ali, através dos relatos de Lucas, Deus apresenta para a humanidade o Jesus, o Filho de Deus, mostrando um novo tempo, tanto para o povo de Israel, como para toda a humanidade, para todo o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Jesus, a própria vida, vindo para dar vida à humanidade, ao ser humano. Para nós prosseguirmos aqui com o nosso segundo tópico, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. O avivamento nos Atos dos Apóstolos, o avivamento da igreja primitiva e a descida do Espírito Santo. Nós vemos que a mensagem do livro de Atos, ela transcende a história da igreja primitiva. O avivamento que o próprio médico Lucas descreve no Evangelho de Lucas, este descreveu também no livro dos Atos tudo o que aconteceu, porque Lucas é o autor do Evangelho que leva o seu nome e também o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. E ele que já havia descrito a história de Jesus e, consequentemente, o avivamento trazido por Jesus, ele agora descreve o avivamento que Deus envia através dos discípulos que Jesus dera a missão para dar continuidade à sua obra. Então, o doutor Lucas, ele mostra que o evangelho foi além das fronteiras de Israel. Por quê? Deus sempre teve como propósito trazer oportunidade de salvação para toda a raça humana. Eu tenho um vídeo no nosso canal, gravei em 17 de abril de 2022, se você quiser dar uma pesquisada aí no nosso canal, que responde a seguinte pergunta: o que aconteceria se o povo de Israel tivesse aceitado Jesus como Salvador? Porque para muitos era o seguinte, que nós só alcançamos a salvação porque o povo de Israel não aceitou. Aí a Bíblia diz, veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí tem gente que pega esse texto e acha que porque Jesus disse que depois que os judeus não aceitaram, nós aceitamos e recebemos, então foi a única forma que Deus achou, ou que existiu, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. E o que é um erro. Aí eu procuro explicar, nesse livro que eu citei, mostrando que Deus teve como objetivo dar a Israel a oportunidade
que a igreja abraçou, de ser povo de Deus e de revelar, de mostrar Deus para as outras nações. Como o povo judeu não aceitou, aí os gentios aceitaram, foram abraçados pela salvação e de alguma forma assumiram Israel nesse propósito assumiram a função que era de Israel nesse propósito de ser ali a imagem de Deus, o povo usado por Deus para transmitir a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus para a humanidade. Então, o que nós vemos é que o evangelista Lucas traz na narrativa dos Atos dos Apóstolos que o Evangelho ele foi além das fronteiras de Israel, ultrapassou as fronteiras, ou seja, Deus usou os seus servos para anunciar para o povo judeu, mas também para os gentios. Por isso, Jesus instrui os discípulos a aguardarem o cumprimento da promessa e depois eles saírem, primeiro ali em Jerusalém, depois irem passo a passo, expandindo, indo além e percorrendo a terra, levando a mensagem do Reino de Deus. Então, primeiro, o avivamento na igreja primitiva. Nós vemos que já no capítulo 1 do livro de Atos, o evangelista Lucas registra as palavras do próprio Cristo, do Senhor Jesus, quando ele, em sua despedida, ele se dirige aos seus apóstolos, conforme Atos capítulo 1, versículo 5, dizendo: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ou seja, pouco tempo depois desse momento, desses dias, o Espírito Santo descerá e vocês vão receber, sendo batizados com o Espírito Santo. Então nós vemos que o cumprimento dessa promessa feita por Jesus veio a se fazer o maior avivamento ocorrido na história. Então o maior avivamento ocorrido na história foi o cumprimento dessa promessa que Jesus deixou para os seus apóstolos, de que eles receberiam e receberam o batismo no Espírito Santo. Segundo subtópico do nosso segundo tópico, ou segundo ponto do nosso segundo tópico, a descida do Espírito Santo. Nós vemos aqui que Atos capítulo 2 narra que o Espírito Santo desceu, cumpriu-se a promessa que Deus havia feito através do profeta Joel, 835 anos antes de Cristo, conforme Joel 2, 28 e 29, quando Deus usa o profeta Joel para dizer que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ali cumpriu-se a promessa. O Espírito Santo desceu e aqueles que estavam aguardando, fiéis à promessa, receberam o batismo no Espírito Santo. Ali, um verdadeiro avivamento espiritual ocorreu no nascimento da igreja, ali no princípio da história da igreja, na igreja primitiva. Então, antes da chegada do Espírito Santo, Jesus reuniu ali os discípulos e disse-lhes, ou seja, lhes deu a ordem da grande comissão, conforme Marcos 16, 15 ao 18, como vimos na aula passada, que a grande comissão começa por pregar, por anunciar o Evangelho, por ganhar pessoas para o reino, por anunciar o Evangelho para que as pessoas se convertam ao Evangelho, ao reino de Deus. E ali, antes do Espírito Santo chegar, Jesus já havia dado ali a missão para os apóstolos, para os discípulos. Jesus deu a missão para eles, mas disse para eles aguardar o revestimento, a promessa da descida do Espírito Santo, e depois que o Espírito Santo desce, eles foram revestidos de poder, para com poder eles poderem realizar a obra, cumprirem o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, a grande comissão. Então, para pregar o Evangelho, nós aprendemos, nós vemos, nós temos claro entendimento de que é preciso receber primeiro o avivamento que vem do alto. Se nós queremos fazer alguma coisa no reino de Deus, queremos cooperar no reino de Deus, primeiro nós temos que receber o avivamento verdadeiro, o real avivamento, é um avivamento que vem de Deus, que vem do alto, que vem dos céus. Então, para nós finalizarmos, terceiro e último tópico, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Primeiro ponto, nas epístolas paulinas, nós sabemos que o Novo Testamento ele é subdividido em 4 livros, os Evangelhos, um livro, Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, depois 21 livros
que são especificamente chamados de cartas ou epístolas, que tem 3 epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, e 8 epístolas chamadas de epístolas universais ou epístolas gerais, que são escritas por autores diversos. E, por último, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, cuja autoria é do apóstolo João. E nós vemos aqui sobre o avivamento nas epístolas paulinas, que depois que o apóstolo Paulo tem aquele grande encontro, aquele marcante encontro com Cristo, no caminho para Damasco, nós vemos que ele teve uma dramática conversão, uma dramática mudança de rumo na sua história, onde ele se encontra com Jesus, passa por uma transformação tremenda na sua vida espiritual, uma transformação de vida radical. Ali, Deus transforma um homem que era perseguidor da igreja em um pregador, em um apóstolo, e também chamado doutor dos gentios, conforme 2 Timóteo 1,11. E ali, o apóstolo Paulo teve uma drástica mudança de trajetória, e Deus agora o chama e faz algo extraordinário na vida do apóstolo Paulo. Não à toa, o apóstolo Paulo é conhecido como o autor da maior quantidade de livros da Bíblia Sagrada, que são as 13 cartas a partir ali da carta aos Romanos, a primeira após o livro de Atos dos Apóstolos. Então, o apóstolo Paulo teve essa mudança drástica de vida, ele recebeu a vida, ele recebeu o verdadeiro avivamento, e ali agora, através das suas cartas, ele anuncia a palavra de Deus. E ali ele fala sobre a justificação pela fé, conforme vemos na carta aos Romanos, ali no capítulo 5 de Romanos. Ele fala agora da salvação, quando ele escreve as 2 cartas à igreja de Corinto. Agora ele fala da transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, conforme nós vemos na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses. Agora ele fala do advento da alegria dos salvos na carta aos Filipenses. Agora ele fala especialmente também sobre o que vemos em Efésios 5,18, que é o apelo do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, quando ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Ele traz uma série de assuntos importantíssimos e ele faz esse apelo, algo que nós podemos destacar em especial, que é esse apelo que ele faz aos irmãos efésios, quando ele fala quando ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, é um apelo que ele faz à igreja de Éfeso, que precisa continuar ecoando em nossos dias. A necessidade de entendermos que nós precisamos sempre do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, receber, viver como verdadeiramente avivados. Termos o verdadeiro avivamento espiritual. Segundo, o avivamento nas epístolas gerais, a partir ali da carta aos Hebreus ou epístola aos Hebreus. Nós vemos que estas cartas chamadas de gerais ou universais são 8 documentos, ou seja, 8 cartas, 8 livros, que revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, revelam o valor da fé e da salvação acompanhada de boas obras, mostram também o valor da santificação e do amor de Deus, e mostram então esses princípios que apontam para uma vida cristã avivada. Eu não vejo de forma ali efusiva, de forma direta, o avivamento nas cartas ou nas epístolas gerais. Mas se essas epístolas, se essas abordagens dizem respeito, mostram a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, mostram o valor da fé, a necessidade da salvação acompanhada por boas obras, mostram o valor da santificação, o valor do amor de Deus, isso aí é uma vida na presença de Deus. Só quem vive isso é quem tem uma vida de fato ali na presença de Deus, de quem recebeu de fato o verdadeiro avivamento. Então, de alguma forma, as cartas trazem uma abordagem que envolve o verdadeiro avivamento espiritual. Então, para nós finalizarmos, o avivamento no livro de Apocalipse. Nós vemos que o livro de Apocalipse
que é o livro da Revelação e também livro da profecia, o último livro do Novo Testamento, consequentemente o último livro da Bíblia, foi escrito entre os anos 90 e 96 depois de Cristo e traz revelações especiais, revelações extraordinárias a respeito do fim dos tempos, ou dos fins dos tempos. O livro de Apocalipse fala da revelação do Cristo glorificado, fala da revelação de coisas, traz revelação de coisas passadas, revelação de coisas em relação à igreja, traz uma abordagem em relação às nações, fala da grande tribulação, do período, ou seja, de eventos como o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. O livro de Apocalipse mostra que depois de 7 anos, a gente até fez essa abordagem algumas vezes, trazendo aqui um gráfico no nosso quadro, algumas vezes no trimestre passado, quando nós pudemos citar que em algum momento da história a igreja será arrebatada. Após o arrebatamento da igreja, seguir-se-á um período de 7 anos. Esse período de 7 anos, na terra vai ser tribulação. E a igreja vai estar no céu, nos altos, a igreja vai estar com Cristo, participando, assim, do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. E ao final desses 7 anos, em que na terra virá tribulação e a igreja vai estar no céu com Cristo, Jesus vai descer com a igreja, que é quando vai se cumprir a manifestação de Cristo em glória. É nessa manifestação, conforme registra o livro de Apocalipse, que Jesus vem com a igreja, que todo o olho o verá. É quando Jesus voltará em glória e será visto por todas as pessoas, por todos os habitantes da terra. Jesus virá para dar fim à grande tribulação e implantar, a partir do fim da grande tribulação, um período de 1000 anos. Ele vai implantar gloriosamente o seu reino milenial. O período de 1000 anos em que Jesus vai estar com a igreja reinando na terra, onde vai ter um período de plena paz na terra, no mundo. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Há de se cumprir, no período do milênio, no período de 1000 anos, depois da grande tribulação, o último e maior avivamento da história da humanidade, quando nós estaremos com Cristo reinando no período milenial. Para nós finalizarmos, nós vimos então que o Novo Testamento é a revelação de Deus, tanto para a sua igreja, como a mensagem de salvação para toda a humanidade. Jesus, ou seja, Deus revela em um Novo Testamento o seu plano para o ser humano, para o mundo, bem como as diretrizes que Deus deixou para que a sua igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Que Deus continue abençoando a tua vida. Nós começamos o ano com 454 inscritos em nosso canal, o canal EBD com Eduardo, e já chegaram mais 6 pessoas para o canal, e eu louvo a Deus pela vida de cada uma das pessoas que tem apoiado esse canal, apoiado esse projeto, e peço que você continue nos ajudando nesse propósito, que nós continuemos aprendendo juntos a palavra do Senhor. Daqui a alguns dias, permitindo o Senhor, traremos a videoaula da lição 4, com o tema O Ministério Avivado de Jesus. Deus continue abençoando a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.